Renascida, renascida, Belle. Belle. Hoje a nossa convidada é renascida. Apresenta ela pra gente, Belle. Apresenta. Nos próximos minutos, nós estaremos aqui conversando com uma mulher que conhece de perto o significado de recomeçar. Há 12 anos no mercado de beleza, ela se dedica a valorizar e aprimorar a beleza das mulheres, dos homens. Sua trajetória também passou por um momento desafiador que a levou a reconstruir sua vida no Japão. Hoje tem uma missão clara, que é lembrar principalmente as mulheres do seu valor, da importância de estarem bem consigo mesmas. Iris, seja muito bem-vinda ao SóciaCast. Conta um pouquinho a sua trajetória, conta pra gente o que te trouxe para a área da beleza, o que promoveu, afinal, esse renascimento em você. Obrigada pelo convite. Bom, o que na verdade me levou nessa área da beleza, na verdade, a minha mãe sempre foi uma excelente investidora. Desde a adolescência, assim, nem eu nem os meus irmãos a gente tinha muito férias, assim, à toa. Sempre, em todas as férias, ela sempre colocava a gente num curso, sempre uma colônia de férias, então a gente nunca ficou assim muito à toa, até mesmo estudando e sempre fazendo algum curso. Então, a área da beleza foi uma das áreas aonde a minha mãe, então, investiu, né, na minha vida. Embora fui mãe muito nova, então acabou assim que foi um sonho assim interrompido, mas que depois de um tempo eu precisei retomar, assim, precisei estar seguindo assim, seguir uma direção mesmo, onde eu me identifiquei, dentre tantas coisas que me foi proposto através, né, da vida da minha mãe, então eu escolhi a área da beleza. Foi a que eu mais me identifiquei. Incrível, que bom que de tudo que você Isso. vivenciou, você se encontrou em algo mais forte ainda, né? E aí, né, o significado do recomeço também, né? E aqui, Iris, o que que dentro, né, dessa sua vivência, a sua história de vida, trouxe dentro de você, assim, houveram muitos desafios, né? O que que te fez exatamente dar esse primeiro passo, mesmo sem você ter uma certeza, né, do que viria depois? Você falou, eu me encontrei, mas é isso que eu vou fazer, independente das incertezas, digamos assim, né? Sim, sim. Bom, eu fui mãe muito nova, né? Acabei casando muito cedo, assim, minha mãe era bem eh, rígida, digamos assim. E como uma jovem, assim, eu achei como fuga casar mais cedo. O que foi, me precipitei muito, né? Eu acredito muito em Deus também, e tive um alerta de Deus em relação a isso antes, porém não acreditei e sofri muito a consequência. Acabei casando, me casei com 17 anos, antes de vir para o Japão, e infelizmente eu me casei achando que eu ia ter mais liberdade e acabei sendo mais aprisionada, né? Porque me casei com, enfim, uma pessoa que era muito jovem também e cheio de traumas, cheio de questões assim que, enfim, eu respeito e mas eu sofri uma consequência assim aonde era muito machista, então eu não usava maquiagem na época, não me não me produzia muito, então me dediquei muito na minha vida como mãe e me anulei muito assim, né? Então entrei num casamento onde eu me aprisionei e tive muitas sequelas através disso, de uma vida assim de um casamento de agressões, enfim, cheguei a ficar aqui num abrigo de proteção à mulher nesse tempo. E eu era a única estrangeira
lá no local e tinha recém assim chego aqui no Japão. Então foi muito difícil. Fui eu e na época o meu filho era pequenininho também, tinha uns 4 aninhos. E, enfim, foi muito difícil, mas quando eu saí de lá eu precisei recomeçar, né? Embora eu veja assim que eu fui sendo curada e sarada assim com o tempo, né? Não era uma coisa, porque eu fiquei 5 anos, né, nesse casamento onde eu fui me anulei demais, né, e me perdi. Às vezes a gente se perde na maternidade e aí misturou a maternidade com o ser muito jovem e recém-casado e um casamento muito é, cheio de conflito. Então eu não tinha muito tempo para mim olhar para mim, o que que eu queria, até que quando eu tive a decisão de, enfim, sair, né, desse casamento, foi aonde uma amiga falou assim: "Tá, então agora o que que você gosta de fazer?". E aí eu não sabia responder, porque eu estava tão, assim, me perdi tanto de mim mesma, de não sabia o que que eu gostava mais, porque eu fazia o que precisava ser feito, né, Precisava naquele se tempo. reconectar com você, né, de fato. Sim, sim. Então, foi um tempo, assim, que eu precisei parar, parar, refletir, pensar e enfim, eu tive que recomeçar. Então, eu não fui, assim, num tiro certeiro, falei assim: "Ah, vou começar aqui na maquiagem e vou trabalhar com isso". Não, foi no olhando para mim mesma, sabe, num acordando num dia, porque com o tempo eu precisei olhar para mim e me amar primeiro. Então foi aí que eu peguei e comecei a me cuidar mais, comecei a usar maquiagem, já tinha feito curso, mas aí me aprofundei mais e é uma área que precisa ser sempre atualizada, né. Então, Sim. fiz mais um curso, enfim, e aí eu fui me amando, me cuidando, lembrando do que eu gosto, eu me sentindo bem, me lembrando do meu valor. Aí, na maquiagem, me aprofundei em visagismo, consultoria de imagem, foi uma área que eu me apaixonei também. E nas linguagens não verbais, mas aonde a imagem ela fala por si, então me apaixonei e me aprofundei nessas áreas aonde a maquiagem é uma das áreas onde eu trabalho hoje, mas eu vejo que eu me conecto muito no cuidado, assim, das mulheres e nos atendimentos também, eu me vejo muito, às vezes, na situação delas. Então, eu gosto do cuidar, lembrar elas de quanto elas são especiais, quanto elas são preciosas, quanto elas são lindas. E através do meu trabalho eu consigo me conectar com elas e fazer parte de dias assim que para mim é muito especial fazer parte de um casamento, de uma festa de 15 anos, e até mesmo no cuidado do dia a dia, né, com elas. Eu me emocionei. Meu Deus. É fantástico isso. Você vem de uma trajetória aí que você realmente, né, fica claro, que precisou dessa reconexão. E como você trabalha com mulheres, eu acredito que você perceba muito isso, que muitas têm medo de fazer alguma coisa, às vezes estão passando por alguma situação, e que não consegue sair daquele ponto. Para você, como é que você vê isso e como que você, até que ponto isso interfere e como que você poderia falar para gente aqui em que no momento você decidiu que isso para você, essa do medo, de tudo isso, não teria mais. Fala assim: não, chega, não vou ficar mais travada, preciso sair desse espaço, vou crescer como mulher, para que elas possam também entender isso e trazer para a vida delas, as que estão ouvindo aqui, porque você veio de uma trajetória, você já falou isso em algum momento ali atrás, mas deixar claro ali aonde você falou: aqui eu vou dar um basta, não quero mais fazer essa viradinha.
O que que foi? Olha, eu acredito que realmente entender o meu valor, né? Eu acho que o respeito consigo mesma, né? Às vezes as mulheres elas se deixam e se anulam muito pelo outro, a questão do outro, e esperando muito a resposta ou validação do outro. Uhum. Quando isso não é muito claro para você, qualquer coisa que as pessoas falarem vai te derrubar, né? Qualquer coisa que as pessoas falarem de negativo ou, enfim, críticas ou até mesmo nem sendo assim na maldade, às vezes as pessoas não enxergam, né, o potencial que você tem. E não que eu diga assim, ai, eu sou o máximo, não nesse sentido. Hum. Mas o que vai fazer a diferença, que eu vejo assim, para mim, é o porquê eu faço, o propósito, né, do porquê se faz, porquê que eu escolho essa área, por que eu faço isso? Porque se eu for fazer o motivo do que eu faço é buscando a validação das pessoas, eu vou ser muito vulnerável. A Aquilo que eu faço vai depender da validação do outro e não pelo propósito do porquê eu faço, né. Então eu acredito que isso é muito importante. Porque às vezes a gente passa por algumas situações que realmente é muito difícil e a gente não consegue enxergar. Às vezes até é um motivo que deixa a gente meio cego, né? E os problemas, as dificuldades, a validação do outro, mas eu acredito que é muito importante saber o motivo pelo que se faz, né? Sim. Isso te faz ser menos vulnerável. Perfeito o que você falou. Até mencionei aqui que eu me emocionei porque a gente fala muito sobre isso, né, no nosso dia a dia, a importância de você atuar em algo que conecte diretamente com a sua história de vida. Uhum, Então, quer dizer, o que te transformou, você leva para transformar. E isso é muito bonito. uhum, Isso, inclusive, faz a gente viver com o propósito que você mencionou, né? E uhum, aí, quando você encontra as suas clientes, muitas delas, inclusive, provavelmente precisando, né, resgatar essa autoconfiança e você podendo trazer isso de volta para elas, né? Tem alguma coisa que você sente durante os atendimentos, elas conversando com você, que fala, não, vem cá, eu não posso te deixar sair daqui sem entender o poder que você carrega, sabe? Tem algum momento, eu imagino que tenha vários, mas tem algum que tenha te chamado mais atenção, que mexeu com esse seu propósito? Eu me arrepio, gente, que isso faz toda a diferença realmente. Sabe o que você falou? Não, é isso. O coração até aquece. Sabe quando você sente o coração aquece? Fala, eu tô no lugar certo. Esse é o meu porquê. olha, eu acredito que, eh, acontece muito, mas Uhum. principalmente na área da consultoria de imagem, é algo que sim, que elas se descobrem muito. A questão da análise, que elas não param para pensar assim: "Ah, por exemplo, o seu rosto está dizendo que você é isso, isso", elas ficam chocadas, né, porque existe toda uma medida, né, e elas falam: "Nossa, mas é isso mesmo". E aí eu vejo assim: "É isso que você quer passar? É realmente isso? Ou a gente pode alinhar para uma coisa que, você quer passar?". Por exemplo, há algumas pessoas profissionais que são de uma área onde precisam passar uma imagem mais confiante, às vezes elas têm uma imagem mais fragilizada, né. Então, essa parte de conexão com, o trabalho delas, com a imagem, é uma descoberta que elas ficam, assim, fascinadas e a possibilidade de que talvez elas não tinham parado para pensar ou analisar do potencial que elas mesmas carregam, né, elas mesmas carregam. E é incrível, abrir essa janela, assim, para elas, né. Dizer: "Olha, essa você tem esse potencial nisso, você tem, não sei, uma boca que
que diz a respeito disso, enfim. E eu acho incrível ter uma ferramenta, assim, da qual eu consigo, assim, abrir mesmo os olhos delas para as possibilidades que elas têm de linguagem, principalmente delas se conhecendo, né, que em primeiro lugar elas se reconectam com elas mesmas, e depois elas conseguem passar aquilo que elas gostariam. Então, para mim é uma questão, assim, que eu acho lindo, sou apaixonada pelo pelo meu trabalho, mas em todas as áreas, assim, o principal mesmo é elas, vendo o quanto elas podem, ser tão valorizadas e terem uma imagem delas mesmas que elas nem imaginavam, talvez. A Mas que no gente faz fundo com já amor, estava tudo lá. muda. Oi? Quando a gente faz com amor, tudo muda, né? E a gente percebe esse seu amor Total. pela profissão. Uma coisa que me chama a atenção aqui, você falou na área da beleza, tal, você falou que trabalha com maquiagem também, e você falou agora podendo auxiliar na. Ai, perdi a palavra aqui. Quando ela se. Nossa, perdi total. Quando na Filme transição da roupa, técnico. alguma coisa assim. Que em que área realmente você atua? Conta um pouquinho para gente como é o seu serviço, o que você faz, assim, é só maquiagem, mais algum serviço? Fala um pouco mais sobre o seu serviço para gente. Bom, eu atuo, na área da maquiagem, faço penteados, extensão de cílios, sobrancelhas, teste de coloração pessoal e consultoria de imagem. Consultoria de imagem que sumiu da minha cabeça, deu um branco aqui. Eu falei, gente, Imaginei. cadê essa palavra? Você faz um raio-x da beleza. E o mais bonito que eu tô percebendo que você faz assim, garantindo de dentro para fora, né? Fazendo com que Exatamente. o que que elas querem, o que que elas sentem, não exatamente a expectativa dos outros, porque a gente é educada, né? A mulher em si, né? Ela é educada a estar sempre correspondendo à expectativa dos outros. A estética, a indústria da beleza também faz muito isso com a gente. E Uhum. é um processo sofrido, ainda mais para mulher, né? Sim. Tende a se cobrar de tanto que faz, né? E você traz de volta essa consciência, tá? Não é sobre o que os outros estão dizendo. O que que você quer transmitir, como você se sente. Isso é lindo. Eu falo, gente, eu me arrepio. Que pena que eu não consigo evidenciar isso aqui no vídeo. Mas é lindo, realmente. E um raio-x, é isso, gente. Transformador, né? É, É transformador transformar, né? No É. comecinho, antes da gente entrar gravando, você falou também de alguma coisa de curso. Você ministra cursos também? Ou você só trabalha na prática? Os 2, os 2. Ah, Também ministro sim. curso e trabalho, né, na área. Então você, além de embelezar a mulher, você ensina a mulher ensina. a embelezar outra mulher. Isso Ah, é com certeza. fantástico. Não, com certeza. Elas ficam assim. Às vezes é uma cliente que vem fazer um atendimento, né? E aí quer saber mais para estar usando no dia a dia, até mesmo delas mesmas, né? Então, aí sim eu ministro o curso e a gente passa um dia muito gostoso de descobertas e é muito legal. Os cursos, eles são sempre presenciais ou você também fornece no formato online? Olha, até agora tem sido presencial. Tá. É só até porque, né, a gente aqui, né, engajada com a sua história, mas também quem estiver ouvindo, né, a gente vai Uhum, deixar todas as informações aqui na descrição. Sim. Eu gostaria de saber, eu não, né, nós gostaríamos de saber quando a gente fala da Iris, lá atrás, se você volta no tempo, pode colocar a Iris adulta com a Iris ainda um pouquinho mais nova, ou você olhando de igual para igual, só que em tempos diferentes. Se você pudesse dar as mãos
para sua Iris do passado, o que que você diria para ela, considerando o que você vai encontrar pela frente? Qual que é o seu melhor conselho, se você conversasse consigo mesma lá atrás? Olha, eu acredito, às vezes as pessoas perguntam assim: "Ah, você mudaria tudo o que passou?" Porque eu tive um tempo muito sofrido mesmo, né. Mas eu acredito que tudo isso foi uma construção do que eu sou hoje, né, e eu acredito que eu não mudaria nada. E mas eu falaria pra mim que os momentos difíceis vão passar. Porque às vezes, nos momentos que são, assim, tão difíceis, a gente acha que parece que Deus não tá vendo, e pelo contrário, eu acredito que não, Deus nunca se esquece da gente e de alguma forma, se você tiver fé e acreditar, né, naquilo que você tem, que eu acredito que tem coisas assim que a gente já nasce com eles, né? Os dons, a gente já nasce com eles. Só que o que falta às vezes é a percepção do qual é. E às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que a gente já tem. Então, por isso a gente precisa dar o primeiro passo e até descobrir o que seja. Mas eu acredito que eu falaria para mim que acredite, vai passar. E tudo que aconteceu vai valer a pena de alguma forma. Então, eu acredito que seja isso. Eu também acredito. Sim, Pela sua história, a gente percebe, né, o quão você acredita no que você está falando e que você não voltaria realmente. E você falou uma coisa muito interessante aqui. Vai passar e eu vou encontrar. E como é que a gente te encontra? Porque vai ter muita gente querendo encontrar essa profissional maravilhosa, essa pessoa que acolhe, essa pessoa que transforma, que faz. Esse termo renascida não é para ela, ela faz as outras pessoas renascerem, ela tira, né? Ela mostra a beleza. E como que a gente encontra você, Iris? Olha, no Instagram aonde mais assim eu tô mais ligada, né? Tem um Facebook, mas eu não, quase não entro. Mas acredito que é mais o Instagram e o WhatsApp mesmo. certo. Perfeito. Quer deixar aqui? Apesar que eu vou deixar na descrição, mas se você quiser contar pra gente como que tá o seu arroba no Instagram, se você quiser, a gente pode colocar também o WhatsApp. É Iris Saito. Tá bom, ok. Perfeito. Iris, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui compartilhando da sua história, dos seus Imagina. aprendizados, da sua profissão, que faz tanta diferença e é tão necessária. A gente sabe o que significa olhar para si mesma no espelho e ter uma outra visão, né? O que significa Sim, isso no dia a dia. E aqui, né, para quem está chegando agora, se identificou imediatamente com o assunto, quer saber mais, te apresentando o SóciaCast. Ele nasceu da comunidade Entre Sócias, que é um espaço onde nós, empreendedoras, decidimos crescer juntas. É uma comunidade internacional. Nós recebemos mulheres empreendedoras especialistas do mundo todo para crescerem juntas, unirem vozes para poder levar o seu serviço, levar a sua mensagem, a sua força, trocar conhecimentos e construir assim coisas grandiosas. Esse é o espaço do Entre Sócios e o SóciaCast aqui para te inspirar, para te guiar. E aproveitando para me apresentar, eu sou Isabelle Deluna, eu falo de São Paulo, estou no Brasil. Ana Mishima, estou no Japão, no estado de Ibaraki. E a nossa convidada? Iris Saito, eu tô na região de Aitken.
Hoje a nossa Maravilha. convidada é do meu país, velho. Hoje eu deixei você com ciúmes. Vamos tomar um café qualquer dia. Com certeza. Por favor, hein, vocês. Então, tá bom. Gente, mais uma vez, muito obrigada. As informações estarão na descrição do nosso encontro e um grande beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.